Olá, gente, vamos lá, né? Vamos dar sequência. A gente estava falando aqui sobre gestão de projetos, ok? A gente já gravou um primeiro vídeo. Se você não assistiu ainda, corre lá no canal, dá uma olhadinha. Tem gestão de projeto, aspectos iniciais, questões introdutórias, que é importante a gente entender para começar a falar sobre isso. E hoje a gente vai dar sequência, né? Vamos falar sobre mais alguns conteúdos que são fundamentais para a gente entender o que que é a tal da gestão de projetos, ok? Muito bem, vamos lá. Então, primeiro vamos falar sobre um tema, sobre um assunto, né? Sobre uma definição bem importante. Inclusive, a gente já falou sobre ela lá atrás, na gestão de projetos, que era, inclusive, um dos motivos do fracasso, que era o escopo amplo, né? Então, agora vamos dar uma fundadinha melhor nessa ideia do que é o escopo, né? Dentro da gestão de projetos. Escopo, gente, nada mais é do que aquilo que você vai entregar no projeto. É aquilo que efetivamente você vai fazer, ok? Então pensa comigo, qual que é o escopo do projeto? Eu vou entregar o quê? Eu vou entregar uma casa pronta daqui a 6 meses para o inquilino. Pronto, isso é o teu escopo, tá? Não tem segredo, é simplesmente isso aí, tá bom? Então, o escopo é muito importante que a gente defina para que a gente possa saber exatamente onde é que a gente vai chegar, né? Então, se eu não souber exatamente o que eu estou definindo para mim, como é que eu vou conseguir entregar isso lá na frente? É difícil, tá bom? Então, pense, o escopo é aquilo que você vai entregar. Pode ser um produto, como também pode ser um serviço, tá certo? Sempre quando nós falarmos de produto aqui, entrega, em gestão de projetos, a gente vai estar falando sempre de produtos ou serviços, ok? Existem pouquíssimas diferenças entre um e outro dentro de gestão de projetos, nesse sentido. Assim, a gente não vai se preocupar muito em ficar falando sobre isso. Então, quando eu falar produto aqui, você pode entender também serviços que vai ser basicamente a mesma coisa, tá certo? Então, o escopo, o que que é? É você dizer o que é que você vai entregar, o que que vai ter lá na frente, qual que é a sua entrega, é isso que é o escopo. Agora, mais importante, ou tão importante quanto definirmos o escopo, é nós definirmos o não escopo. Como assim, não escopo? Eu tenho que dizer também no projeto o que é que eu não vou fazer. Agora eu complicou. Veja bem, gente, você pode estar se perguntando: "Puxa, mas o fato de eu dizer o que eu vou entregar, já não subentende o que eu não vou entregar?" Então, esse é o problema. Muitas vezes isso fica subentendido e, ou seja, são suposições. E as suposições, gente, a gente vai falar sobre isso, inclusive isso são premissas, né? Essas suposições, elas dão chance para o azar, elas dão chance para a dúvida. E a gente sabe que em gestão de projetos, a gente não pode ter dúvida. A gente tem que estar muito focado, tem que estar muito claro aquilo que nós vamos entregar, tá certo? Então, não dá, ok? Então, eu também tenho que dizer o que é que eu não vou fazer, tá certo? Pensa nisso. Vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo, né? Para a gente começar a entender isso. E aí, com o tempo, você vai maquinando aí, tá? Então, veja, se você vai fazer, por exemplo, a pintura de um quarto, ok? E aí, você vai. Qual que é o teu escopo? O teu escopo é fazer a pintura de um quarto de X metros quadrados, com janela, enfim, né? Então, isso foi o quê? Foi o escopo. Agora, um dos escopos, um dos não escopos, poderia ser, por exemplo, você diz no teu projeto, né? Isso tem que estar escrito, isso tem que estar documentado, ok? Não é só de palavra, isso tem que estar no projeto
Você vai dizer que você não vai, por exemplo, limpar o chão, a tinta que pinga, né? Você não vai passar a espátula ali, você não vai limpar. Percebeu? A gente imagina que a pessoa que vai fazer a pintura, ela vai limpar. Está na nossa cabeça, ok? Agora, se eu estou dizendo no meu projeto que eu não farei a limpeza da tinta pelo chão, o que é isso? Isso é um não escopo, ok? Agora, imagine, mas eu não vou aceitar, concorda? Eu não vou aceitar a pessoa que vai fazer a limpeza, ela chegou, está limpo, ela vai entregar limpo. Então, eu não poderia subentender que a limpeza faz parte do trabalho? Não, você não pode subentender, ok? Porque isso vai dar chance para dúvida. E a dúvida, como eu já disse, não é legal em projeto, tá certo? Então, deixe claro no teu projeto o teu escopo que você vai fazer e o teu não escopo, aquilo que você não vai fazer, tá certo? Agora, veja bem, vamos colocar mais uma vírgula aí, né? Eu sou obrigado a aceitar o não escopo? Aí é que tá, ok? Quando alguém te entrega uma proposta de projeto, inclusive, a gente vai falar sobre esse documento, né, a proposta de projeto. Quando você olhar lá o não escopo, você vê que está escrito que ele não vai fazer a limpeza, é óbvio que você pode contestar. Não, não, eu não aceito. Eu preciso que você faça a limpeza. Das duas, uma. Ou o cara vai aceitar e pode até te cobrar mais caro para fazer a limpeza, ou ele vai bater o pé e falar: não, eu não vou fazer a limpeza. O meu projeto não inclui isso. Eu tenho como não escopo não fazer a limpeza. Você vai ter que contratar uma equipe à parte. Você está entendendo? Então, veja, existem situações diferentes, tá? Eu tenho que documentar no escopo, o escopo, e se você não aceitar, você pode negociar com a pessoa. E aí ele vai aceitar ou não, enfim, a negociação pode ir um pouco mais além. Tudo bem? Tá? Então, essa é uma ideia muito importante. Dentro de projeto, escopo e não escopo são dois pontos fundamentais. Isso tem que estar muito claro, isso tem que estar muito bem definido para que não haja problema futuro, para que não haja disse que me disse, você falou, você não falou. Escreva, documente, negocie, deixe claro, senão você vai ter dor de cabeça. E aí geram os conflitos, a gente já falou disso lá atrás, e veja, isso acaba complicando cada vez mais as coisas, tá certo? Então, pensa nisso, tá? Defina claramente qual é o escopo, aquilo que você efetivamente vai fazer no teu projeto e defina claramente o não escopo, tá certo? Agora, veja bem, gente, puxa, às vezes pode ser que dependendo do projeto tenha vários não escopos, concorda? Concordo. Vou colocar todos? Puxa, será que eu consigo saber todos os não escopos? Então, é difícil, né? Ainda assim, pode sobrar uma pontinha de dúvida, ok? Mas o que a gente puder fazer, colocando no projeto aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu não vou fazer, isso já diminui bastante os conflitos futuros, tá certo? Então, se você quiser colocar lá 5, 10 não escopos, coloque, não tem problema nenhum, né? Se você souber que aquilo é uma possibilidade, alguém pode cobrar daquilo antes, depois, então documente. Se a pessoa que está contratando vai aceitar ou não vai aceitar, é uma outra conversa. Mas você, né, pode colocar para que não tenha dúvidas futuras e você acaba se enroscando com isso. Tá certo? Outros dois temas também que são fundamentais, além do escopo e no escopo, são as premissas e as restrições. Então, vamos falar sobre isso também, que são fundamentais para o projeto, gente. Né? Perceba que o que nós estamos falando agora são partes, componentes do projeto que tem que estar muito bem definido para que você não tenha dor de cabeça.
tá? Isso é muito importante. Então, o que são as premissas? A premissa é uma hipótese. Ela, a princípio, a gente assume que é uma verdade por falta de informação. Quer dizer, eu não tenho exatamente a informação toda ali. Eu estou supondo que, entendeu? É uma hipótese. Eu não sei exatamente se isso vai dar certo ou se não vai dar certo, se isso vai acontecer ou se isso não vai acontecer, tá certo? Então eu preciso ficar bem esperto com essa questão das premissas, tá? Normalmente a gente coloca essas premissas, ou ela acontece normalmente no começo do projeto, porque é onde as dúvidas começam a surgir, o bate-papo, né, verificação, conferência, ver se é isso mesmo. Então, normalmente, acontece isso lá no começo do projeto, tá? Então, essas são as premissas, né? Agora, já já a gente vai dar exemplo, fica tranquilo. Veja, a premissa, a gente acabou de falar, ela é uma hipótese, correto? Estou pegando aqui no meu rascunho. É uma hipótese. Então, se ela é uma hipótese, ela gera risco. Olha só, estranho, né? Se ela é uma hipótese, ela vai gerar um risco. E a gente sabe o quanto é complexo risco em projetos. Eu tenho que eliminar o máximo de riscos dos projetos, ok? Então, eu não posso deixar isso acontecendo aos montes, né? Eu tenho que diminuir o máximo possível das premissas, que premissa gera risco. Então, como é que eu vou fazer? Tá certo? É por isso que é importante, gente, definição de objetivos muito claras, escopo claro, não escopo claro. Quanto mais claro você tiver essas coisas, esses itens dentro do teu projeto, menos dúvida você está gerando, menos hipóteses você vai apresentar. Quanto menos hipóteses, menos riscos, tá certo? Então pensa nisso, beleza? Vamos dar um exemplo aqui de uma premissa, tá? A minha empresa, ela faz aquários, por exemplo. Ela é uma empresa especializada em montar o aquário na sala das pessoas, no quarto, sei lá, num lugar específico, tá certo? Aí eu chego, né? Chego lá, eu já começo a fazer buraco para colocar uma coisa, colocar outra, papapá, e aí eu percebo que não tem tomada próxima. Você está entendendo? O que que eu fiz? Na minha cabeça, tinha uma tomada ali, né? Poxa, como é que não vai ter uma tomada próxima para mim ligar o filtro de ar, a aguinha que borbulha, né? A rodinha lá, enfim. Você entendeu? Então, eu assumi uma premissa de que haveria uma tomada no local. E quando eu chego para montar, não tem essa tomada. E daí? Puxa, agora eu vou ter que esperar o cliente, sei lá, quebrar a parede, puxar uma extensão, fazer qualquer coisa, para depois eu voltar para colocar o aquário, enfim. Você está entendendo? Então, isso é uma premissa, é uma hipótese. Eu achei que teria, né? É uma coisa que ninguém. Eu assumi que aquilo é básico, já estaria ali, né? E ótimo, tá certo? E não estava. Então, perceba que isso é complicado. Legal? Então, isso é uma premissa. Tudo bem? E vamos falar, por fim, agora de um outro assunto, que são as restrições. Escopo, não escopo, premissas e restrições são 4 temas assim fundamentais que a gente entenda muito bem para a gente não ter problema no projeto, tá? Entre outros que a gente vai ver ainda, tá? Mas esses 4 são especialmente importantes. Então, veja, a questão das restrições. O que é uma restrição? Né? A restrição é uma limitação. De alguma maneira, está sendo limitado, né? O teu projeto tem uma limitação e a gente precisa saber lidar com essas limitações, ok? Então, essas limitações elas estão sendo impostas no teu projeto, está sendo realizado.
ok? E acreditem, gente, o que mais tem é limitação, porque às vezes a gente acha que tudo vai acontecer bem, tudo vai dar certo, mas na hora que a gente vai para executar, ou então quando a gente começa a negociar o projeto, a gente percebe o tanto de problemas, né, o tanto de situações, eu não diria nem problemas, mas o tanto de situações que podem acontecer que vão influenciar no teu projeto, tá? Então imagina, vamos supor que você vai construir uma praça, né, na tua cidade, a tua empresa é especializada em jardinagem, você vai construir uma praça, e aí a prefeitura te pede o máximo de agilidade possível, enfim, e aí você vai contratar o pessoal e você percebe que o pessoal não trabalha final de semana. O pessoal não trabalha no sábado, nem no domingo, nem que precisar, nem que pagar, eles não trabalham no final de semana. Perceba, o que que é isso? Isso é uma limitação. Você está limitado. Limitado a quê? Limitado a tempo. Então, os seus funcionários só vão trabalhar de segunda a sexta. É uma limitação, né? Ah, mas isso não é normal? É, de certa forma, pode ser. Mas veja, você tem prazo para entregar, então, para você não é problema pagar, porque você também está recebendo por isso. Então, o problema não é pagar, o problema é encontrar pessoas que trabalhem em final de semana. Então, veja, você ficou limitado em virtude dos seus funcionários não trabalharem no final de semana. Não vem ao caso o motivo, a gente não tem que ficar pensando nisso. Não vou trabalhar, enfim. Pô, mas daí que eu faço? Cara, das duas uma, ou você negocia o prazo novamente com a prefeitura, com o órgão lá que está pedindo, ou você corre atrás de pessoas que trabalham o final de semana para você poder dar conta e entregar no prazo correto, né? Então, veja, sempre há uma saída ali, né? Mas você tem que, putz, tem que voltar para a prancheta e repensar até você encontrar uma outra saída, tá bom? Então, veja, gente, olha, hoje a gente falou sobre escopo, que é o que eu vou entregar, não escopo é o que eu não vou fazer no projeto, premissas, que são hipóteses, são assumidas como verdadeira, mas por falta de informação a gente não sabe realmente se é verdade ou não, e as restrições, que são limitações do projeto. Esses 4 temas são fundamentais, a gente tem que, na hora de fazer o projeto, nós temos que entender muito bem isso, como é que funciona, nós temos que buscar informações, nós temos que negociar isso de uma maneira muito clara, porque isso por si só dá uma confusão muito grande depois. E é o que a gente não quer, confusão na execução do projeto. Legal? Se você gostou do conteúdo, cara, dá o seu joinha aí, indica a gente, continua fazendo pergunta, a gente vai responder todo mundo, tá certo? E a gente vai voltar nesse assunto ainda para falar sobre outros temas que são fundamentais. Nós estamos só começando. Se você não viu a primeira aula, dá uma olhadinha no canal lá. Tem lá gestão de projetos, aspectos iniciais, introdutórios. Busca essa informação, começa a olhar por lá e vem acompanhando a gente para você ver que tem muita coisa legal. E eu tenho certeza que se você aplicar esse conteúdo, você vai ser um diferencial na tua empresa. Tá bom? Valeu, até mais.